Bondoso Pai, querido Deus, nós queremos pedir a direção e orientação do Teu Espírito, tanto para que o Senhor conduza perguntas que sejam pertinentes e nos capacite também para darmos respostas sábias e iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê a graça da Tua companhia entre nós e que nos instrua para seguirmos os Teus caminhos da forma como o Senhor deseja, cumprindo a Tua missão para a glória do Teu nome e para salvar pessoas. Em nome de Jesus, amém. Minha pergunta é para o Narlon. Você citou que aquela promessa de que o seu pão e a sua água serão certos é apenas para depois do fechamento da porta da graça, certo? Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Uma delas é, e aqueles que estiverem trabalhando no campo missionário, tipo fora do país, janela 1040, que estiver numa situação em que não vai poder estar realmente plantando ou tendo aí o que é necessário? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta eu vejo que, em relação a isso, muitas pessoas hoje fazem estocagem de alimentos. E Ellen White também falou em algum determinado momento que a gente não deveria estocar alimentos. Eu queria também saber a sua visão em relação a isso. Good question. Thank you so much. Ótima pergunta, obrigada. So to the first question, Em relação à sua primeira pergunta, there's an example given us in the book Great Controversy, page 30. o grande conflito, na página 30, nos dá um exemplo. There's a man that was preaching all throughout Jerusalem that destruction was coming. Havia um homem pregando por toda Jerusalém que a destruição estava vindo. And he actually died as an apparent martyr in the midst of preaching the right message at the right time. E ele morreu como um mártir aparente, pregando a mensagem correta no momento correto. The book goes on to say that not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. E o livro continua dizendo que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. And then it quoted the book of Luke chapter 21. Então ele cita Lucas 21. And Luke 21 says that Jesus had given an advance warning E Lucas 21 diz que Jesus deu um aviso adiantado. that when you see the signs, you should have taken action. Que quando vocês verem os sinais, tomem providências. Now I'm going to go broad, so I'm speaking specifically on a broader principle. Então agora eu vou ampliar. Eu estou falando de forma específica num princípio amplo. So everyone that knows and have opportunity Todos que sabem e têm a oportunidade should take action deveriam tomar ações, with the understanding com o entendimento that they also have to prepare places for others. que eles também têm que preparar locais para outros. And there will be many refugees that God would need those who had the opportunity and understanding to prepare for. E há muitos refugiados que Deus vai precisar que aqueles que tinham esse entendimento preparem espaços para eles. So you have single mothers who are widows. Então você tem mães solteiras, viúvas, You have people that are living in the cities that just have no clue. pessoas vivendo em cidades que não fazem a menor ideia. We have people such as what you mentioned on a mission field where it's just a desert and you can't grow your own food. Pessoas como essas no campo missionário que você mencionou, que estão num deserto, não é um campo para isso. And God will definitely take care of his people. E Deus vai cuidar dessas pessoas, certamente. What he will not do O que ele não vai fazer is allow people to be neglectful, é permitir que as pessoas sejam negligentes, who has ample opportunity and has heard the message over and over again, que ouviram essa mensagem de forma repetida e tiveram amplas oportunidades to try to depend upon him to do something miraculously for them that they could have done practically for themselves. para querer que ele faça algo milagrosamente por eles que eles poderiam ter feito de forma ordinária por si mesmos. So we should do the very best that we can, Então nós devemos fazer o nosso melhor, knowing that God is always looking to make up our deficiencies. sabendo que Deus está sempre preenchendo as nossas deficiências. So that was the first question. Remind me the second. Então essa foi a primeira pergunta e me lembra da segunda. Does that answer the first question for you? Respondi isso a primeira Okay. pergunta? I forgot the second. Okay. So as far as stocking food, Em relação a estocar comida, it's a fine line on how you prepare. acho que é uma linha tênue, né, como você se prepara. And the reason is we have been hearing this message since the 1880s. E a questão é que a gente está ouvindo essa mensagem desde 1880. And obviously people who have been stocking food since the 1880s, that food is no longer good. E obviamente, se tinha gente estocando comida desde lá, essa comida não está mais boa.
So how do we practically apply these principles in the time in which we're living? Então, como a gente aplica esses princípios de forma prática hoje? So at our ministry, No nosso ministério, we do the very best we can to store food. a gente faz o melhor que a gente pode para guardar comida. We have buckets of food that last for about a year. A gente tem baldes de comida que duram cerca de 1 ano. And we do canning and preserving. E a gente faz preservações de comida também. And we have had food spoil. E a gente já perdeu comida que estragou. So you can see that counsel makes a lot of sense. Então você percebe que esse conselho faz muito sentido. So what I tell people is look at your present circumstance Então o que eu digo para as pessoas é: veja a sua circunstância atual. and see how you can practically apply the principle of preparation. Como você pode aplicar o princípio de preparação de forma prática? And there's certain foods and grains that you could try to store up as much as possible. Há alguns grãos que você pode guardar de forma em grande quantidade, And this is not only for the future crisis, não apenas para a crise futura, circumstances happen in life. mas também para circunstâncias que acontecem na vida. When COVID came into play, Quando o Covid começou, at the ministry we had to live for sometime weeks without going to shop. às vezes no ministério a gente tinha que passar semanas sem poder ir no mercado. And praise God we had enough. E graças a Deus não tivemos o suficiente. So the struggle that we face as a church Então, o que a gente vê como igreja is that there's fanaticism on both ends. é que tem fanaticismo para os dois lados. You have fanatics who are overzealous, Nós temos pessoas que são zelosas demais, that misrepresent the counsel that God has given us. que representam de forma errada o conselho que Deus nos deu. Then you have fanatics on the other end E that daí, doesn't do anything. E daí temos fanáticos do lado de lá que simplesmente não fazem nada. And Satan doesn't care if you fall off the cliff of fanaticism E Satanás não está nem aí se você cai no barranco do fanaticismo or the cliff of complacency. ou no penhasco de complacência. So the counsel that we're given Então, o conselho que nos é dado is to stay in the middle of the narrow road. é nos mantermos centralizados no caminho estreito. And God will give us wisdom as we seek our very best to follow his counsel. E Deus nos dará sabedoria conforme fazemos o nosso melhor para seguir o seu conselho. Does that answer the question? Isso responde à pergunta? All right, thank you. Boa tarde. A minha pergunta é para o James. If I can answer that. Eu gostaria de saber quais são os pré-requisitos básicos para um ministério de sustento próprio se associar ao OCI. O que ele precisa fazer ou deixar de fazer para se associar ao OCI. Desculpa, o Mr. Kim, perdão amigo, só te interromper. O Mr. Kim queria fazer mais um comentário referente à pergunta anterior e a gente já segue para a sua. In respect to that same question, I think it's important, I think you will agree, Narlan, that we should not be motivated by fear. Okay? If we are motivated by fear, we will make mistakes. Em respeito à pergunta que foi feita, um comentário muito importante é que nós não podemos nos motivar pelo medo. Se nós deixarmos o medo nos motivar, nós cometeremos erros. I've been in the Seventh Adventist Church all my life, and I've seen this over and over again. Eu fui adventista a minha vida toda e eu já vi isso vez após vez. Sometimes a group of people, out of fear, they flee the city to go into the country. Às vezes, por medo, um grupo de pessoas fogem da cidade para irem para o campo. The principle that when I study this topic, God leads us family by family, one by one, is by conviction, motivated by love of God, and being led by the Holy Spirit and the Word of God, and that's how we should move. Deus nos guia família por família através da convicção, no momento certo, e é assim que nós devemos ser guiados. So I just wanted to add that. Então, eu só queria acrescentar isso. Let me add to that because I was focusing specifically on that question, but let me give a broader picture as well. Queria também continuar aqui no assunto, só dar uma visão um pouco mais ampla quanto a isso. There's a misrepresentation of country living, Há uma representação incorreta da vida no campo, that country living is for hiding. que viver no campo é para se esconder. Anyone that has a cell phone, Alguém aqui tem um celular? internet connection, Conexão de internet? Apple Watch. Apple Watch. the government knows where you are. O governo sabe exatamente onde você está. So country living is not for hiding. Então a vida no campo não é para você se esconder. Country living is to have an experience with God A vida no campo é para te dar uma experiência com Deus, so you can go and share that experience with others. para você poder então compartilhar essa experiência com outros. The reason why ministries are called outposts O motivo pelo qual esses ministérios são chamados is because you are outposts to go into the cities where the people are. é porque a gente tem que vir para dentro da cidade onde eles estão. And Porque eles são afastados, né? we have clear counsel
E nós temos conselhos claros that there are certain ministries that are supposed to be set up in the city. que alguns ministérios devem ser montados na cidade. Restaurants, Restaurantes, churches, igrejas, treatment rooms. espaços de tratamento. They're specifically supposed to be in the cities where you can go where the people are. Eles devem estar especificamente na cidade porque precisamos ir onde as pessoas estão. And at the same time, when you meet these people, you take them back to the country outpost to show them a different experience. Ao mesmo tempo, você leva eles para os ministérios afastados para mostrar a essas pessoas uma experiência diferente. Jesus also lived in the country, Jesus morou no campo, but spent most of his time in the city where the people are. mas passou a maior parte do seu tempo na cidade, onde as pessoas estavam. In John chapter 8, Em João capítulo 8, it says that he abode in Mount Sinai, the Mount of Olives. diz que ele ficava no Monte das Oliveiras, But it says in the daytime he was teaching in the cities. mas durante o dia ele estava ensinando nas cidades. So even at our ministry, even though we're based in the country, Então, o nosso ministério, apesar de estarmos no interior, most of our time is spent where the people are. a maior parte do nosso tempo é passado aonde as pessoas estão. So thank you, Dr. Kim, for triggering Então, that. obrigado, Dr. Kim, por trazer isso à tona. So if you're here representing a ministry that's a part of OCI, could you raise your hand? Se você está aqui representando um ministério que faz parte da OCI, você pode levantar sua mão? How many people here are with a ministry Quantos aqui tem um that's a member of ministério que é OCI? membro da OCI? Okay. All right. Very good. Some of you may not have raised your hand, but you're a part of a ministry or are planning to start a ministry. Talvez alguém aqui não levantou a mão e faz parte de algum ministério ou está planejando começar um ministério. So what would be the criteria for OCI membership? Então, quais são as critérias para que você seja membro da OCI? So OCI is a family of the supporting ministries of the Seventh-day Adventist Church. OCI é uma família de ministérios de apoio da Igreja Adventista. It means it's a ministry that is run by lay people É um ministério conduzido por leigos that is supportive of the mission of the Seventh-day Adventist Church. e apoia a missão da Igreja Adventista. Our criteria is, number one, that ministry cannot accept tithe money at their ministry. Critério número 1 é que este ministério não pode aceitar dízimo para o seu benefício. We believe the tithe should be sent to the organized church. Nós acreditamos que todo dízimo deve ser enviado para a igreja organizada, The treasury of the church, the storehouse. para a tesouraria da igreja. This is how the church stays organized and is supported. É assim que a igreja fica organizada. Supporting ministries should have their own sustainability, Ministérios de apoio devem ser autossustentáveis not making it a liability to the church. e não dependendo desse dinheiro que pertence à igreja. So we know there are independent ministries that do accept tithe money. E nós sabemos que existe uma variedade de ministérios que são independentes, que aceitam dízimos, They do not qualify for OCI membership. e estes ministérios não qualificam para ser membros da OCI. Another qualification is that ministry supports the mission and the doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Outro requerimento é que esse ministério apoie a missão e a doutrina da Igreja Adventista. That means the 28 fundamental beliefs. Isso significa as 28 crenças da igreja. So if there's a ministry that has some strange doctrines, we won't accept them as E se members. existe um ministério, então, que surge com algumas doutrinas estranhas, eles não são aceitos para serem membros da OCI. And a supporting ministry of the church does not take responsibility to be critical and criticize the organized church. Também um ministério de apoio não deve tomar para si a responsabilidade de ser crítico da igreja e sempre estar falando mal da igreja. So if it's a ministry that's always speaking negatively about the church, Então, se é um ministério que está constantemente reclamando e falando mal das saying decisões da igreja, the church is in apostasy, dizendo que a igreja está em apostasia, making social media posts, videos, publications, fazendo vídeos, publicações, posts na internet. we do not believe that those ministries are actually supporting ministries of the church. Enviando mensagens críticas, nós não cremos que este ministério realmente está lá para apoiar o trabalho da Igreja Adventista. We know the church is not perfect, Nós sabemos que a igreja não é perfeita, but we are all part of this together. mas nós fazemos parte disso aí tudo junto. And we need to be very careful
of being critical to God's E church. por isso devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos críticos da Igreja Adventista. And lastly, I would say that the ministry has to be in operation for 1 year. E por último, eu diria que o ministério tem que estar em operação já por 1 ano. So we don't accept ministries that are just a theory, Nós não aceitamos ministérios que são apenas uma teoria not just an idea. ou uma ideia. They have to be actually doing ministry for a year so we have something to evaluate. Esse ministério precisa estar em operação e fazendo o trabalho missionário já por 1 ano para que nós possamos analisar e fazer avaliação e para que ele se torne membro. We also know that the area of health can potentially have a lot of fanaticism or strange ideas. Sabemos também que na área de saúde nós encontramos uma diversidade de opiniões, ideias e podemos encontrar muito fanatismo. And about 2/3 of all of our member ministries are involved with health in some level. E 2/3 dos nossos ministérios estão envolvidos na área de saúde de alguma maneira. So we do have some health guidelines. Então nós temos algumas diretrizes também sobre a questão de saúde. So if a ministry is doing a lot of Eastern medicine, E se um ministério está fazendo muitos tratamentos e focado em medicina oriental, medicine and remedies based on Eastern philosophies, remédios naturais e tratamentos baseados em filosofias orientais, energy type of healing, por exemplo, cura através de energia, spiritualistic healing, curas espiritualistas, we wouldn't accept those. acho. Nós não os aceitamos. So, lastly, there are 2 levels of membership. E por último, nós temos 2 níveis de membresia, se chama? A full member of OCI has to have an NGO organization, non-government organization. Um membro completo da OCI precisa ter um NGO, uma ONG, obrigada. Yeah. And that would have to have a board of directors Que precisa ter um comitê of at least 5 persons, de no mínimo 5 pessoas. the majority of which cannot be family members. E a maioria desses 5 não podem ser membros da família. So you could be, I think in Brazil, you could be an association or a foundation. Eu creio que aqui no Brasil eles chamam ou de fundação ou associação, That would be the owners of the properties or the assets que of the são ministry. os donos do projeto ou do lucro daquele ministério. But if you don't have all of that in place Mas se você ainda não tem tudo isso, and you're doing ministry, e você está envolvido no you ministério, could still be an associate member of você OCI. pode ser um membro associado da OCI. There are many family ministries that Existem are on that muitos category. ministérios de família que estão nessa categoria. So if you have your own personal property Por exemplo, se você tem a sua própria propriedade and you are running a ministry out of it, e você tem um ministério ali na sua propriedade, but the model is not set up as a nonprofit mas o organization, modelo não é como uma organização sem fins lucrativos, as long as your primary objective is ministry, contanto que o seu objetivo primordial seja ministério, you could be an associate member of OCI, você pode ser um membro associado da OCI. which has most of the same benefits of being a full member. E recebe praticamente todos os benefícios de ser um membro completo. So we have for-profit businesses Então nós temos ministérios que são para fins lucrativos, that are members of OCI, são membros da OCI, but they're not just regular businesses. mas eles não são só negócios convencionais. Okay, they're for the purpose of ministry. Estão ali com o propósito de ministério. There's vegetarian restaurants, Restaurantes vegetarianos, there's health food stores, lojas de produtos naturais, there's small family lifestyle centers pequenas clínicas de saúde feitas de casas de pessoas that are owned by these people. que têm donos. They take the financial responsibility for As their work. pessoas tomam a responsabilidade financeira pelo seu trabalho. They may not be able to get the same kind of donations, Talvez eles não consigam receber os mesmos tipos de doações, but they do the same work as the nonprofits are doing. mas eles fazem o mesmo trabalho que os que são sem fins lucrativos So estão we're fazendo. happy to have them as members of OCI. E nós somos felizes em tê-los como membros da OCI também. Bom, minha pergunta eu acho que vai ser um pouco para todos, sobre 2 temas, sobre a questão da vida no campo. Geralmente os testemunhos que a gente ouve de pessoas que se mudaram para o campo foi que elas venderam as suas casas na cidade e às vezes compraram um pedaço de terra e compraram algo menor,
ou tinham alguma reserva no banco, ou vivem de alguma aposentadoria, ou recebem salários bons, por exemplo, de um médico, ou que é uma pessoa, um dentista, alguma coisa assim. E quando se trata de pessoas que ainda não construíram nada na vida, como que ela faz esse passo para ir para o campo, né? Porque a vida no campo, a gente sabe que ela não é fácil. A princípio, você não passa a viver 100% do campo, do que você planta. Você precisa ter algum dinheiro para comer, para se deslocar para a cidade. Então, isso demanda um recurso, né? A compra de uma terra, para você construir uma casa ali. Como que seria isso, né? Se a pessoa ela vem do nada, não tem nenhum recurso, não tem nenhum dinheiro, como que ela faz isso? E outra pergunta que eu queria saber a respeito sobre o missionário da obra de sustento próprio, de forma prática e realista, como que um missionário ele pode realmente ser autossustentável no campo missionário? Porque, só por um exemplo que eu vou demonstrar aqui, porquê da minha indagação. Uma vez postaram na internet que procuravam um casal de missionários da obra de sustento próprio para trabalhar numa aldeia indígena e lá eles teriam que ser autossustentáveis. E aí eu fiquei me perguntando como que um casal vai ser autossustentável numa aldeia indígena e ser missionário? A não ser que ele seja um médico, um engenheiro, alguma coisa assim, onde o trabalho dele consiga gerar esse recurso para ele ser autossustentável ali. Porque é difícil você ser autossustentável numa aldeia indígena e ainda ser missionário, né? Então, é nesse aspecto que eu queria saber como, de fato, realmente, de forma prática, ser um missionário de autossustento. Obrigada. I'm going to speak briefly to both of those. Eu vou responder brevemente as duas perguntas. In regard to the property issue and starting from scratch, Relacionado à primeira pergunta sobre se mudar para o campo, a propriedade, começar do nada, OCI has what we call the 3S rule. nós temos no OCI o que nós chamamos da regra dos 3 S's. Start simple, Começar de maneira simples, start small, começar de maneira pequena, que não é S, mas but é pequena, start soon. e começar logo. And I think that principle applies to ministry E eu creio que esse princípio se aplica para ministério, as well as to trying to establish something that will help you if times should get really hard. bem como para tentar estabelecer algo no campo caso os tempos fiquem difíceis. And it's a long journey. É uma jornada longa. Personally, I left a career in engineering about 35 years ago. 35 anos atrás eu abandonei a minha carreira de engenheiro And I went into the supporting ministry work. e eu entrei na obra de sustento próprio. But one of my goals for the last 35 years Mas uma das minhas metas nos últimos 35 anos has been to move toward a time when I would have a little country property and a little more sustainability. tem sido para o foco no tempo onde eu precisaria de um pouco mais de sustentabilidade e de não depender tanto do trabalho. So for me, I've been working on it for 35 years now. Faz 35 anos que eu tenho trabalhado nessa meta. And I have a couple of acres that are in the country E eu where tenho uns 2 acres no if times campo. get hard, I can go and camp out E there. eu sei que se os tempos difíceis chegarem, eu posso ir lá e pelo menos acampar ali. So others may take a different journey, but that's my journey. Outros podem provavelmente buscar outra jornada, mas essa é a minha. In regard to the self-sustaining E issue, em relação ao problema de ser autossustentável, it is not possible in all situations. não é possível em todas as situações. And Ellen White speaks to this. E Ellen White fala sobre isso. And her counsel is that we should be willing to sustain those who are willing to go. E o conselho dela é que aqueles que podem sustentar alguém deveria estar sustentando aqueles que estão dispostos a ir. If truly you're in a situation where there's really nothing you can do in a remote tribal area, E se de verdade você está numa situação onde não existe absolutamente nada que você pode fazer, como por exemplo numa tribo indígena, then the rest of us have a responsibility to help you stay there and do that work. o resto honestly. de nós
tem a responsabilidade de ajudar a sustentá-la enquanto você está ali fazendo esse trabalho. But I think to a large degree that's the exception. Mas eu creio que nós todos podemos concordar que isso é uma exceção. In general, there are things we can do to help sustain either the ministry or ourselves, depending on where we are. E que, em geral, na maioria das vezes, nós sempre podemos fazer algo para ou nos sustentarmos ou ajudar a sustentar o ministério, de And forma geral. It's one of the great needs of our world today, E essa é uma grande necessidade do mundo hoje em dia, is people who are practical. de pessoas que têm habilidades práticas. Both my mother and my father attended Madison College. Tanto minha mãe quanto meu pai foram estudantes da Universidade de Madison, In Tennessee, and for those of you who know about that program, it was very practical. lá no Tennessee. Para aqueles que conhecem o programa que Madison tinha, sabem que era um programa muito prático. And when you left Madison, you had some skills that you could actually provide for yourself. E quando você saía de Madison, você tinha talentos e habilidades que você poderia utilizar para o seu próprio sustento. And if you go back and study even the Jewish economy, E se você volta para trás e estuda a economia judaica, it was part of God's plan that all the young men in the Jewish society should have real skills that they could use era o to plano de support Deus que themselves. todos os jovens na cultura judaica tivessem habilidades que poderiam utilizar no futuro para se autossustentarem. So I think there's some things we can do to train ourselves and to help prepare ourselves if we're going to take that journey of being a self-supporting E eu missionary. creio que existem coisas que nós podemos fazer e uma delas é capacitar-nos em áreas que podem nos ajudar no futuro a sermos autossustentáveis. I just want to touch base on the second question about self-supporting ministry. Queria falar algo referente à segunda pergunta sobre o trabalho de sustento próprio. Everyone has a different journey, Todo mundo tem uma jornada diferente, but the one thing that is essential for us to recognize mas algo que é essencial reconhecermos is that God has called us. é que Deus nos chamou. Our first missionary, which was Jane Andrews, O nosso primeiro missionário, Jane Andrews, he first accepted to be a missionary for the General Conference without praying. ele aceitou ser um missionário para a Associação Geral sem orar. Then he said, you know what, I'm going to take back my position because I didn't pray. Aí ele falou, sabe o que? Desculpa, eu volto a esse pedido porque eu não orei. And then he prayed, Então ele orou and God gave him the same answer to go. e Deus deu de fato a ele a resposta para ir. Keep in mind that he was one of the most brilliant minds that the world has ever seen. Lembre-se que ele é uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu. He pretty much had the whole Bible committed to memory, Ele tinha praticamente a Bíblia inteira decorada. came up with our tithing system, Ele que inventou nosso sistema de dízimo, gave us the understanding of Revelation chapter 13, nos deu entendimento de Apocalipse 13, Sabbath from Friday sundown to Saturday sundown. o sábado do pôr do sol à sexta, pôr do sol de sábado. With all of that said, when he got to the mission field, he had great struggles. Com tudo isso em consideração, quando ele chegou no campo missionário, ele teve grandes dificuldades. And he said what kept him in that mission field E ele disse, o que me manteve naquele campo is that he prayed and God told him to go. foi que ele orou e Deus disse para ele ir. So a part of missionary work is the difficulty of it, Parte do trabalho missionário é a sua dificuldade. and God designs it that way for our own character development. E Deus fez isso dessa forma para nosso desenvolvimento de caráter. Now I say everyone's journey is different, and let me share why. Então, quando eu digo que a jornada de todo mundo é individual, deixa eu te dizer por quê. When my wife and I decided to be full-time missionaries, Quando eu e minha esposa decidimos nos tornar missionários período integral, we still had a decent amount of money in the bank, a gente ainda tinha dinheiro no banco. and then we were dependent upon that to start our missionary journey. E a gente dependia disso para começar a nossa jornada And missionária. within a few short months, all the money had to leave for various reasons. E em poucos meses, todo esse dinheiro foi embora por razões diferentes. God took it all away because he wanted us to step out on faith. Deus tirou tudo porque Ele queria que nós caminhássemos pela fé. And in the mission field, there are three ways to support yourself: E no campo missionário há 3 formas de se sustentar: donations, doações, products, produtos and e services. serviços. And God will give us creative ways for that to take place. E Deus vai nos dar formas criativas de fazer isso acontecer. But there's some mission fields where none of those, the last two opportunities are not there. Mas há alguns campos missionários onde essas últimas 2 oportunidades não estão presentes. And as Mr. Steve mentioned, then
God will provide donors to support you. E como Steve mencionou, nesses casos, Deus providenciará doadores para apoiar, In indigenous and Amazon areas. como em comunidades indígenas no Amazonas. Thanks, Narlin. I just wanted to, if we could pass the microphone down, I want to add something more to the first part of that question, which was, go ahead. Obrigado, Narlan. Eu gostaria de adicionar algo à primeira pergunta dela, The part about, hey, I want to move to the country, but I can't afford it. que foi sobre, ok, eu quero mudar para o campo, mas eu não tenho dinheiro. So God has a plan for this because He called for all of our church institutions and many of our self-supporting institutions to be located in the E country. Deus tem um plano para isso, porque ele lembra que ele indicou que todas as instituições, organizações adventistas deveriam ser no campo também, there's as escolas ou as instituições autossustentáveis. And there's a lot of reasons for that. E existem muitas razões para isso. But one of the reasons is that so the workers could be located in the country. Mas uma das razões é para que os trabalhadores pudessem morar ali no campo. So you could get a job at one of these outposts Então você pode conseguir um Ministries. emprego em um desses ministérios de sustento próprio be able to live in the country. e assim você pode viver no campo. So, there's a lot of opportunities to work at an institution that is in the country. Existem muitas oportunidades para você trabalhar nessas instituições que são no campo. And if you go that route, then you don't have to make a big investment. E se você vai nessa rota, você não tem que fazer um grande investimento And you can get some experience about what it really is like to be living in the e country pode então receber a experiência do que é verdadeiramente morar no campo before you invest in your own property. antes de você investir no seu próprio pedaço de terra. So, just an idea. Só uma última ideia nesse assunto. Eu tenho uma pergunta sobre a questão das escolas médicas, que eu observei que há vários projetos desses que cursam com uma escola médica. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso, o que isso representa, essa escola médica. Porque até onde eu tenho conhecido dentro do Espírito de Profecia, nós vimos a questão da saúde sendo focada tanto para a área preventiva, onde Deus chama a todos a participar, todos aprenderem, serem promotores de saúde, aí estão os lifestyles, aí estão toda essa medicina, e Deus chama também a médicos, como nós vimos, Medicina e Salvação, e nossas instituições médicas, aonde temos Loma Linda, na Califórnia, temos agora aqui na Argentina e temos no Brasil também uma escola médica. E observo que o OCI também tem escolas médicas. O que se refere a essas escolas médicas? São escolas médicas que focam mais a parte preventiva ou atuam também na área curativa, mais ligadas assim a essa medicina alternativa? Eu gostaria de entender um pouquinho mais a que se refere essas escolas médicas compostas que participam desses projetos. Eu gostaria de entender isso. Thank you so much for that question. Muito obrigado por essa pergunta. I know the term medical missionary gets misunderstood, Eu sei que o termo médico missionário pode ser confundido, especially through translation. principalmente quando ele é traduzido. In Spanish and in Portuguese, Em espanhol e em português, it sounds like doctor missionary. soa como um médico que é missionário. But that's not really the context of the way that Ellen White used it. Mas esse não foi exatamente o contexto utilizado por Ellen White. She used it in a more broad sense, Ela usou isso de uma maneira mais ampla, which includes the medical work of physicians and health professionals, que certamente inclui o trabalho médico dos médicos e de profissionais de saúde, but she also called Jesus a medical missionary. mas ela também chamou Jesus de um médico missionário. Was Jesus a physician? Mas Jesus era doutor? No, he was Não, not. ele não era médico. Luke was, Lucas era, but Jesus was not. mas Jesus não era. But Jesus was teaching his apostles E Jesus estava ali ensinando os apóstolos to do medical missionary a work. fazerem a obra médico-missionária. Anyway, Ellen White used it in a sense where every member of the church should take hold of medical missionary Enfim, work. Ellen White usou no sentido de que todo membro da igreja deveria tomar em mão a obra médico-missionária, By knowing the simple principles of health conhecendo os princípios simples de saúde and finding ways to share that health education in the communities around e us, encontrando maneiras de compartilhar esse conhecimento de saúde nas comunidades ao redor, doing the ministry of Christ, ministrando como Cristo,
ministering to the needs of people. ministrando às necessidades do povo. So most of our missionary schools, E a maioria das nossas escolas missionárias, we may call them medical missionary schools. nós as chamamos de escolas médico-missionárias. They are to train lay people Mas elas estão treinando pessoas leigas how to use the right arm of the gospel a usar o braço direito do evangelho to reach souls. para alcançar almas. We are not training doctors. Nós não estamos ali treinando We're not médicos. training people to go diagnose disease. Nós não estamos treinando pessoas que saiam dali para diagnosticar doenças. We're training people to do the work that Christ's method of work. Estamos treinando pessoas para trabalharem da maneira que Jesus trabalhava. Some of these courses are only 1 month. Alguns desses cursos são apenas de um mês. What can you learn in 1 month? E o que você consegue aprender em um mês? Well, you'll be amazed. You can learn quite a lot of things in a month Você pode aprender bastante em um mês, você ficaria impressionado. that many Seventh-day Adventists don't know. Você aprenderia muito mais do que muitos adventistas nem You sabem. can have a proper nutrition class. Você pode ter uma boa aula de nutrição. You can understand the 8 laws of health better. Pode entender bem as 8 leis de You saúde. can study in general the Adventist health E message. você pode estudar em geral a mensagem de saúde da Igreja Learn Adventista. some simple home remedies. Aprender alguns tratamentos simples feitos em Learn how to do a casa. health expo. Aprender a conduzir uma feira de saúde. Learn how to give a cooking class. Aprender a conduzir aulas de culinária. Those things are very powerful in communities. Tudo isso é extremamente poderoso na comunidade. So our OCI schools are specialists in training church members on how to do that work. E as escolas missionárias da OCI são especialistas em treinar os membros leigos a fazerem esse tipo de trabalho. We do have some of our ministries that license nurses. We have licensed nursing schools. Nós temos alguns dos ministérios que têm treinamento de enfermagem licenciados. One is in California, Um é na Califórnia, Weimar. a Universidade de Weimar. University or college. And we also have one in Romania. Temos outro na Romênia, Hergalia, they license nurses. no ministério chamado Hergalia. Eles têm licenciatura para enfermeiros. At Weimar, you can study 4 years undergraduate E no Weimar você pode fazer um curso de 4 anos and be accepted at Loma Linda e to the você medical pode ser school. aceito com esse diploma na escola de Loma Linda para fazer medicina. They are OCI members. E esses são membros da OCI. But 90% of our schools are missionary, short certificate level missionary courses. Mas 90% dos nossos ministérios oferecem apenas uma certificação de um curso curto missionário. We call those graduates medical missionaries. E nós chamamos esses formandos de médico-missionários. But I know that gets confusing. Mas eu sei que isso é um problema porque aqui vira uma confusão. Yeah. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tanta luz que a Tua palavra e o ministério profético têm para nós, para vivermos os momentos finais da história desse mundo de uma forma como será o melhor, tanto para nós como para as pessoas que estão perto de nós se prepararem para o dia da Tua volta. Esteja com cada representante de um ministério aqui nesse lugar e com aqueles que também têm no coração o desejo de servirem como missionários, que todos tenham de Ti sabedoria, orientação do Teu Santo Espírito, para que as decisões e as ações a terem em sua vida sejam um reflexo da Tua vontade. Que nós sejamos submissos à Tua direção e não aos nossos próprios desejos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.